Graça e paz, igreja. É uma honra para mim estar aqui nesse 5º ano da Igreja Batista Comunhão. Uma oportunidade que eu agradeço muito a Deus, espero atender a expectativa primeiro do Senhor, a quem eu pertenço, de quem eu sou. Eu sinto muito a presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. E vocês podem ter certeza que o que acontece aqui, alheio à nossa visão, é o que nós vimos representar por esses jovens tão bem elaborados, né? Que mensagem extraordinária. Mas nós vivemos num mundo assim. Ou você assume o espaço que Deus quer te dar, senão o inimigo vai ocupar. E nós estamos aqui justamente para lutar contra as hostes infernais, né? Eu me lembro da palavra de Jesus, muito viva, quando depois de uma certa curiosidade, ele queria saber o que o povo pensava a respeito dele. Foi a primeira vez que foi mencionado pesquisa na palavra de Deus. Jesus fez uma enquete, o que o povo está falando a meu respeito? Aí uns diziam, o senhor é Elias, profeta, o senhor é alguém que se levantou. Essa era a opinião de fora, eles viam Jesus como um curandeiro, como alguém no momento. E Israel naquela época estava numa secura, porque fazia 400 anos que Deus não se comunicava com a terra. Deus travou em 400 anos até que o Messias, até que o Salvador das nossas vidas pudessem nascer nesse mundo, cumprindo todo o complexo profético do Velho Testamento e anunciando o novo que nós vivemos hoje. E aí Jesus olhou para eles, e vocês, o que falam a meu respeito? Eu entendo que naquela hora, que nem nessas reuniões, né, Carlos? Quando alguém pede para quem tem uma opinião a respeito, fica todo mundo assim. Aí, dali a pouco, Pedro quebrou o silêncio e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi importante essa revelação de Pedro, porque era exatamente o start que Jesus queria para começar a anunciar que ele um dia morreria e ressuscitaria para nos redimir 100% com Deus. Então Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu és pedra. Olha o verbo, irmãos. Mas sobre esta pedra, que é a revelação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que vocês viram aqui nessa noite. E de lá para cá, Jesus começou a falar de cruz. Ele começou a falar que se um grão não caísse na terra e não morresse, ficaria ele só. Mas se morresse, ele germinaria e produziria muito. Queridos, não há ressurreição sem morte. Nós temos a ressurreição assegurada em Jesus, porque nós morremos para esse mundo. Amém, queridos? Pelo menos foi isso que nós fizemos e representamos quando descemos as águas do batismo. Amém, queridos? Mas não é sobre isso que nós queríamos falar, é apenas uma ilustração, porque eu fiquei muito impactado com essa apresentação. Aliás, a gente tem sentido a presença de Deus aqui desde o começo, no amor, no carinho dos irmãos. Eu fico imaginando o que Jesus falaríamos para nós hoje, com essa igreja completando 5 anos. Às vezes você acha, mas 5 anos apenas? Olha, tem tantas igrejas, irmãos. Um dia é um acontecimento. Imagina 5 anos. Fico pensando, queridos, quantas orações chegaram ao céu deste lugar. Quantas lágrimas derramadas. Quantas sementes lançadas. Que talvez só a eternidade vai nos revelar a importância desses 5 anos de vocês aqui semeando a palavra. Às vezes, enfrentando ventos, tempestades,
enfrentando as adversidades, aparentemente arrastados, mas uma força extraordinária faz com que esses frutos um dia produzam. Amém, queridos? Nós cremos nisso. E nessa saudação eu quero lembrar o que Jesus falou, que não se pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Ele só falou cidade porque a igreja ainda estava sendo anunciada. Irmãos, não se esconde uma igreja iluminada sobre o topo de uma cidade. Pode ser com 100, com 1000, com 10. Vocês estão aqui para fazer a diferença. Amém, queridos? Eu venho de uma igreja que se pauta em milagres. Trago o abraço de toda a comunidade Chamas do Sinai de Lorena. Somos uma igreja que completamos 31 anos em fevereiro, estamos partindo para o 32º ano, e a gente nasceu de uma visão profética. Quando o Senhor mostrou essa igreja para o meu pastor Figueiredo, hoje ele está em saudosa lembrança, ele era do Rio de Janeiro, ele falou: Éder, Deus está me mostrando, primeira vez que ele entrou em Lorena. Eu fui buscá-lo, ele morava na Ilha do Governador, eu fui buscá-lo para passar uns dias em casa. E quando entramos em Lorena, não tinha igreja batista ali, eu não tinha intenção de abrir mais igreja. Eu ajudei na fundação da igreja de Cruzeiro e vim machucado para Lorena. E aí, entrando na cidade, ele não enxergava mais. Muito pouco, ele tinha 10% de uma das vistas. Ele falou: para o carro, para o carro. Parei bem entrada na cidade, naquele tempo a avenida de acesso era de paralelepípedo, né? Eu falei: será que a trepidação? Assustei, ele botou a mão na minha perna assim e falou: Éder, Deus está me mostrando essa cidade. Deus está me mostrando que aqui, o povo dele ou é radical demais, ou é liberal demais. Eu falei: nossa, parece que o pastor mora aqui, né? E tem mais. Aí que mora o perigo. Deus está me mostrando que Ele tem uma igreja para surgir nessa cidade. E essa igreja vai ser terapêutica. Vai ser uma igreja de centro, de equilíbrio. E essa igreja vai ser na praça. Até aí tudo bem. Aí ele foi: Deus me mostra mais, que você vai ser o pastor dessa igreja. Por que mora o perigo? Porque eu tinha que convencer a Regina. Então nós começamos a orar. A gente, naquela época, além do jornal, a gente tinha um restaurante. Irmãos, agora eu me converti um pouco, eu sou fissurado em trabalho. Eu acho que Então a gente tinha restaurante, a gente tinha igreja, E naquele tempo eu estava servindo a Deus Fiquei por conta da faculdade. Eu tive uns 2 anos com os assembleianos ali de Lorena, um povo muito bom, pessoal excelente. E a gente, por conta do restaurante, a gente tinha muitas pessoas que frequentavam ali, que tinha amizade, eu evangelizava todo mundo, e tinha um povo disperso em Lorena. Já não estava mais em igreja fulano, não está na igreja A, não está. E nós começamos a orar. E Deus deu a confirmação para a dona Regina, antes que a gente falasse com ela. Quando nós fomos falar, ela já sabia. E o texto que Deus nos deu é o que Ele falou para Zorobabel: seja forte, seja poderoso, vai. E nós estamos há 32 anos nessa luta. Trago nessa noite também um abraço do pastor Cláudio Eli Espíndola. O pastor Cláudio fez 87 anos, dia 10 de maio. Irmãos, é impressionante a força que aquele homem tem. Há 1 ano exato nós estávamos no Oriente Médio. Nós somos em 17 irmãos e ele junto, e eu diácono dele, cuidando dele. Fomos no meio da guerra, Deus deu uma paz, ele falou: a gente tinha uma viagem marcada, e ele orou, por isso que eu falo que a gente é acostumado com milagre.
A gente estava para cancelar a viagem, quase tudo pago. Você sabe como que é pobre para viajar, né? Junta moeda daqui, vai fazendo. Mas ele falou, nós não vamos cancelar, Deus vai dar graça. Deu a guerra, os ataques, aquela barbaridade toda que Israel sofreu com relação à faixa de Gaza, ao Hamas, mas deu uma trégua e foi exatamente o que a gente precisava. Fomos no Egito, entramos na Jordânia, passamos por Israel tudo, depois a Turquia. Foi uma viagem assim fenomenal. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque foi uma promessa de Deus. Primeiro porque foi algo importante na vida do pastor Cláudio. E quando vocês conhecerem melhor o pastor Cláudio, vocês vão se apaixonar com ele. Por ele, é uma pessoa maravilhosa. E de maneira que Deus deu graça àquele homem. Ele fez 86 anos, nós comemoramos no Egito. A gente estava no Egito. Hoje, nesses 87 anos, já foi em São José dos Campos. Mas ele manda um abraço pastor Carluxo. Está esperando ele na ordem de ministro dos batistas nacionais. A igreja diz amém por isso? Eu estou falando para ele que a igreja batista, convenção batista, não morde. Abençoa. E nós estamos aqui, irmãos, na dependência de Deus para compartilhar a palavra com vocês. Família é uma coisa que nos enche o coração de esperança. Igreja nem se fala, são duas coisas abençoadas. A gente agradece muito a Deus pela família e agradecemos muito a Deus também pela igreja. Ambas se completam. E eu orava a Deus, aliás, eu estou orando a Deus faz tempo sobre essa noite. Deus nos levou uma busca em muitas madrugadas pela vida de vocês. E eu pedi para que Deus nos desse uma palavra. E que Deus colocasse as pessoas certas. E que eu fosse a pessoa também indicada para essa noite, além do carinho dos irmãos e do convite, né? Que eu teria a aprovação de Deus. E Deus me levou ao Salmo 145, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O Salmo 145 foi escrito por Davi, né, irmãos? A minha tradução está diferente da de vocês. Eu gosto muito dessa linguagem que vocês usam, a NVI, mas eu tenho um problema visual de entrelinhas. E as Bíblias agora são todas com os parágrafos embutidos, né? E eu gosto daquelas do parágrafo separado. Então, eu estou com uma versão diferente, mas o efeito é esse. Podemos ler, irmãos? 145 diz, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração cantará ou fará a declaração das tuas obras a outra geração. E anunciarão as tuas proezas. Falarão do glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas tuas obras que são maravilhosas. Falarão da força dos teus feitos tremendos, e proclamarei a minha grandeza, a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua retidão. Piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se e grande em amor. Louvado seja Deus por isso. O Senhor é bom para todos os que têm compaixão de todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, a glória do teu reino, e relatarão o teu poder
para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio se estende de geração em geração. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Abres a mão e satisfaz o anseio de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os teus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, e de todos que o invocam em verdade. Ele realizará o anseio dos que o temem, e ouve o seu clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, e todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor. Toda criatura louvem o seu santo nome, para todo o sempre. Podemos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te agradecer por ela e pedir graça. O Senhor conhece as nossas limitações, e por isso eu me coloco nas suas mãos e na responsabilidade, Senhor Deus, de trazer essa mensagem do seu coração a todos nós. Aquilo que eu não consegui pôr em palavra, Pai, o Senhor é poderoso para revelar a cada um dos seus filhos. Mas que sejamos nessa noite alimentados com a sua palavra. Que o Senhor nos traga, Senhor Deus, respostas que buscamos, e que o Senhor continue na direção das nossas vidas. Profetizamos sobre essa casa, sobre essa igreja, Senhor Deus, e a abençoamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um salmo de Davi muito interessante. Esse salmo é maravilhoso porque ele traz várias etapas da vida, né? E na entrelinhas, quando começamos a ler a palavra, irmãos, primeiro entender que Deus, desde os tempos antigos, Ele tem utilizado a comunicação para se revelar aos homens, né? É interessante como começou a comunicação de Deus. Primeiro era por palavra, ninguém sabia escrever, né? Então Deus, Ele se revelava através de pessoas que tinham uma experiência com Ele e contava para as outras. E aí, para a gente não estender e não sair do foco, entrou Moisés na área, né? E todos sabem o que Deus fez por intermédio de Moisés e o que aconteceu com o seu povo naquele período. E como eles, de 400 anos de escravidão, se tornaram uma nação. Como Deus trabalhou na vida daquele povo. Infelizmente, os que saíram do Egito não conseguiram entrar na terra prometida, mas os seus descendentes, sim. Rebeldia sempre foi uma coisa que esse Deus, embora tardio, Ele não aceita diante dele, né, irmãos? Por isso que a Bíblia nos ensina e o Espírito Santo nos molda no sentido da gente cada vez mais ser sensível às ordens do Senhor. Quando Davi escreveu esse salmo, não era muito o que acontecia na vida dele, a não ser o louvor, a não ser o tom poético e a sensibilidade que Davi tinha diante do Senhor. Porque, por mais que não pareça, esse texto fala de família. E Davi, ele teve uma família em certo ponto, por conta das suas guerras, por conta das suas lutas, por conta de tudo que ele sofreu, por conta das guerras que travou, do sangue da sua espada. Ele não foi aquele pai muito atencioso, né? Ao ponto de ter vários problemas entre os seus filhos, né? Inclusive, lamentavelmente, o assassinato entre irmãos, né? Uma coisa muito traumática, mas isso não impediu Davi de obedecer ao Senhor, se levantar ao Senhor e escrever esse poema maravilhoso que hoje ele pode ser muito pedagógico na nossa vida. Eu pego para ver a família aqui justamente no versículo 4, quando ele fala que uma geração fará a declaração a outra geração. E eu vou te explicar por que eu vejo a família nisso. E por que Deus nos deu essa palavra nessa noite. Porque, como eu falei, Deus se comunicou
e sempre tem se comunicado. O Senhor não se cala, né? Até o inferno está se comunicando ultimamente, como tem se comunicado, né, irmãos? Mas a palavra que fica é a do Senhor. Então a gente sabe que a comunicação serviu para o propósito de Deus assim que Moisés começou a escrever. E aí, de lá para cá, a gente tem uma maior carta de intenção de um Deus apaixonado por um povo, às vezes, rebelde, mas um povo que Ele ama muito, que somos nós, né? A gente tem o bojo da palavra de Deus, uma carta de amor destinada do grande Criador à família que Ele intenciona conosco. Então, Deus, através da escrita, através da comunicação, por vozes, por visões, por anjos, por profetas, por líderes, preparou justamente o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, e ela é sagrada, irmão, senão já teriam destruído ela completamente. E nela a gente tem justamente o molde para as nossas vidas, né? E nesse Salmo 145 nós temos uma síntese e de muita informação, no sentido justamente de entender que esse Salmo de Davi, ele traz uma visão abrangente de uma relação que nós podemos ter com Deus, tanto no sentido pessoal, como no sentido família, e principalmente como no sentido igreja. Irmãos, igreja e família estão inteiramente interligadas no Senhor. Há um ditado que diz que uma igreja forte é quando as famílias são estáveis, né, irmão? E nesse salmo nós temos muitas informações de uma advertência, inclusive uma exortação santa para que a gente possa ter um entendimento sobre isso, né? Então, a gente percebe que nesse salmo ele tem 4 divisões. E você pode anotar na sua Bíblia, depois você estuda na sua casa, ver se é isso. Do versículo 1 ao 3, ele tem justamente o perfil do adorador. Se você pegar esses 3 versículos iniciais, você vai ver que esses textos, eles representam o que é um adorador diante do Senhor. E ele achou em Davi esse adorador. Tanto é que ele falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Quando Paulo, em seu discurso, que ele estava preso ao rei Agripa, Paulo menciona, ao falar a história de Deus, do Criador, até chegar em Jesus, Paulo menciona, se eu não me engano, no capítulo 14, se eu não me engano, eu não tenho uma vaga lembrança do capítulo, não lembro nesse momento. Irmãos, eu estou com 67 anos, já tenho direito de ficar esquecendo alguns versículos. Mas Davi lembra, aliás, Paulo lembra de Davi, uma frase de Deus: achei em Davi um homem segundo o meu coração. E o que aconteceu com Davi para ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Obediente. Então Paulo expressa bem quando ele fala para Agripa que Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. Davi era respeitado na nação, porque Davi, iria cumprir cabalmente tudo que ele havia pedido. E Davi, ipsilite, ele pode ter realmente algumas dificuldades, algumas situações com filhos, com a família, mas ele foi um homem obediente. O que Deus falou para fazer, ele fez. O que tinha que ser feito, foi feito. E Davi deixou um legado, inclusive poético, inclusive um legado de muitos salmos como esse que nós estamos lendo, que falam muito. Isso é o perfil de um adorador. Você percebe facilmente quando um crente é um adorador. É quando ele põe o coração naquilo que ele está fazendo. Nós podemos cantar instintivamente com o intelecto, mas o adorador é quando ele pode cantar com o intelecto, com a mente, mas ele prefere cantar com o coração. E quando a gente fala em coração, nós não estamos falando esse órgão que de vez em quando precisa de estente, precisa ficar medindo, nós estamos falando a nossa realidade espiritual, o nosso homem interior. Amém, queridos? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a semelhança de Deus em nós é justamente que nos fez um corpo, uma alma e um espírito.
Amém, amados? Então, o adorador é aquele que põe o espírito, e só arranca uma frase como essa, e só compõe um poema como esse, lembrando que muitos dos salmos eram poemas cantados durante as suas celebrações. Esses versículos só podem ser fruto de quem tem um perfil de adorador. Irmãos, e eu quero te dizer que Deus procura os adoradores. Quando Jesus foi a Samaria e encontrou aquela mulher e pediu água para a mulher, e aí a situação já entrou em termos de fé, em termos de rinchas que havia o samaritano com os judeus, aquelas coisas todas, que não é o caso da mensagem, mas a mensagem, e o que eu tenho desse texto para acrescentar aqui, é que quando aquela mulher disse na sua inteligência, na sua intelecto, falou: olha, os judeus falam que a salvação vem deles. Aqui, nosso pai José deu água, Isaac deu água aos seus rebanhos. E a salvação vem dos judeus. Aí Jesus interfere e fala: olha, mulher, virá o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura para si. Então, a primeira parte desse salmo, ele nos traz o perfil de um adorador. A segunda, queridos, que é do versículo 4 ao versículo 5, aqui nós temos a família inserida nesse texto. A gente tem um aspecto justamente de família e o seu propósito e o seu contexto divino. O Senhor fez a família. Queridos, a família não nasceu no coração do homem, embora hoje ela surge no coração do homem. Mas há um mistério de Deus e um amor de Deus que faz com que as pessoas formem família. Hoje nós estamos recebendo os maiores ataques possíveis à família como instituição. Eles querem acabar de todo jeito com a questão da família. Isso aí, inclusive, é um movimento sarcástico que começou justamente no pai do comunismo. Uma das maneiras de nos deixar sensível, de deixar o ser humano sensível, é destruir sua família, é impedir a família. Irmãos, nós não estamos aqui falando de política, mas os contrários à família, à ordem, a Deus, aos princípios, a questão da criação de Deus, da religiosidade das pessoas, eles são contra isso. Primeiro, porque eles precisam de uma população quanto menor possível, porque eles querem controlar o mundo. Esse é o desejo de todo o pessoal que tem uma visão deturpada daquilo que é governo, daquilo que é tragédia. E nós estamos inseridos nesse contexto. Por quê? Eles incentivam o homossexualismo. Porque quando o diabo consegue pegar e levar alguém para o homossexualismo, essa pessoa não vai produzir mais filhos, não vai ter famílias. Eles são contra o povo de Deus, o povo evangélico, porque esse povo de Deus fala de Deus e preserva a família. Então, eles têm um plano armado contra a família. Nós estamos vivendo dias difíceis em que a família está sendo descaracterizada. Só que isso aí, queridos, não funciona, porque a família é uma entidade de Deus. E por mais que eles tentem, nós falamos agora há pouco a expressão de Jesus: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eles podem fazer o que for, a família sempre vai existir. Eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte ontem, uma pregação dele. Eu durmo muito pouco, e quando chega sábado para domingo para segunda, que eu não trabalho à noite, então eu começo a ouvir tudo, ler tudo. Aí eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Cláudio, Cláudio, aquele engraçado, Cláudio Duarte. Aí ele estava falando dos bebês reborns, né?
Aí ele disse que chegou um irmãozinho preocupado com ele, falou: pastor, o senhor não sabe, agora o bebê reborn. Não liga para isso não, eles não procriam, logo eles passam e a família continua. Não é uma realidade, irmãos. Não é uma realidade, isso aí passa. E fica aquilo que Deus criou. O inimigo, ele luta contra tudo que se chama Deus. Logo a família não seria uma exceção. Logo o adorador não seria uma exceção. E aqui, a Bíblia, nessas palavras de Davi, Deus fala o que é a família, o que Ele espera de uma família. Quando a gente vê aqui a expressão do capítulo 4, falando uma geração vai fazer declaração a outra geração, ele está querendo dizer que isso é a família. Isso é a família que vai sentar, está do capítulo 4, no versículo 4 e 5, e ela vai, a partir dos pais, trazer o entendimento aos filhos, para que por intermédio dos filhos surja outra família e os valores de Deus sejam transmitidos. Então a comunicação é muito importante da palavra de Deus, irmãos. Sabe, isso é tremendo. Mas vamos à divisão do Salmo, que depois a gente entra nesse assunto. Também aqui está, do versículo 6 até o versículo 2, nós encontramos aqui a missão do povo de Deus, que é justamente a força de falar e proclamar os grandes feitos do Senhor. E, na verdade, é o seguinte: brigam com Israel, guerreiam com Israel, Israel é rebelde, Israel é isso, mas a fortuna do mundo está na mão de Israel. É um povo próspero, é um povo onde Deus mostra que Ele é poder sobre a vida desse povo. Então, aqui também Davi fala que é através desse povo que vai se anunciar as grandes obras do Senhor e que vão falar para todo mundo a grandeza do Senhor. E a gente vê Israel como um milagre de Deus. Você consegue ver isso, irmãos? Amém, queridos? Para poder acelerar um pouco, irmãos, eu tenho que te dizer que, em quarta situação, está exposta a soberania de Deus, versículo 13 ao 17. Se você pegar a leitura desses versículos, você vai ver que realmente o Senhor, Ele revela nas palavras de Davi, a sua supremacia. Deus está sempre acima de todos, irmãos. É fantástico. Queridos, Deus, Ele está fora da contagem do tempo. Ele tem os nossos passados, de cada um de nós, de cada detalhe, de quem já viveu nesse mundo, escrito no seu livro. Ele conhece a história, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, Ele sabe e pode programar o que vai acontecer no futuro. Por isso que nós precisamos aprender a olhar Deus de uma maneira espiritual, não como uma força perdida no universo, ou como algo que muitos ambientes tidos como religiosos perverte com toda a natureza de coisas que não têm a ver com a eternidade, queridos. Nós temos ambientes fantásticos, tidos como ambientes religiosos, que eles perdem uma enorme oportunidade com um mar de pessoas, com multidão em multidão, de trazer de fato uma palavra de salvação, uma palavra de redenção, uma palavra do céu, uma palavra do alto, por conta de coisas que vão ficar aqui na terra. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então nós estamos vendo aqui essas 4 divisões, né? Mas a maior que nós podemos ver aqui, do versículo 18 ao versículo 21, onde finaliza o Salmo, é justamente, queridos, a garantia da pessoalidade de um Deus que age no individual e age no coletivo. O que é isso? Tem uma promessa: eu vou estar perto de quem me invoca. Irmãos, passa pela nossa cabeça, é claro, mas imagina se a gente tivesse condição de ver o que espiritualmente está acontecendo aqui hoje, desde o início desse culto. Você sabe que tem um movimento físico palpável, mas tem um movimento acontecendo, do qual a gente não vê, mas ele é real. Isso é uma das coisas que eu ensino na minha igreja, é ver isso.
Porque enquanto você está aqui, carregado das suas preocupações, e às vezes deixando que elas, inclusive, roubem esse tempo de você olhar o seu Deus como um Deus presente, como um Deus magnífico, como um Deus soberano, um Deus que pode mexer no futuro. Você fica preocupado com isso e não adora esse Deus que está aqui, e que já está mexendo no seu amanhã, e que pode fazer muita diferença na sua vida e na minha vida, se nós o adorarmos como Ele é. Porque nós temos a garantia de um Deus perto. É um Deus da pessoalidade. É um Deus que está em você. É um Deus que está em mim. É um Deus que preenche. É um Deus que está na igreja. Mas Ele está também individualmente para dar força àqueles que caem, àqueles que é abatido, àqueles que são injustiçados. Queridos, o problema é que nós vemos Deus através do tempo. Deus nos vê a partir da eternidade. Um dia estaremos na eternidade. É muito para nós pensarmos em eternidade. Vivemos num mundo e numa sociedade de consumo que nos prende no serviço, nos prende. Eu estou confessando aqui minhas fraquezas, né? A Regina de vez em quando acorda de madrugada, eu estou lendo, estou fazendo um negócio tal. Você não cansa? Aleluia. Mas, queridos, eu me encho de Deus nesses momentos. Mas é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos entender que nós temos um Deus presente. Qual a distância sua para com Deus? Qual é a minha distância para com Deus? A intenção de um pensamento. É uma oração. Quando você intenciona a falar, meu Deus, Ele já está te ouvindo. Você pode ter certeza, irmãos. É Deus presente. E você vê o que Deus fez para estar presente. Porque antes, para que o homem tivesse presente na presença de Deus, antes de Jesus, era um sacrifício, uma vez por ano. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E quando Israel se comportava, conseguia ter templo, conseguia ter adoração. Assim mesmo, esse homem, para entrar naquele lugar, tido como santíssimo, depois do altar do sacrifício, da bacia, da purificação, para que ele entrasse com o sangue de animais, para representar a vida daqueles que estavam ali ao redor do templo, para poder justamente ser justificado naquele ano. Era uma coisa paliativa. O sacerdote tinha que entrar amarrado pela barriga, porque se ele tivesse justamente em falha, ele morria fulminado ali dentro da presença de Deus. E aí veio Jesus. Aleluia. Veio Jesus. De Jesus veio a nossa redenção. Sabe, queridos, a Bíblia fala e é enfática, eu não preciso falar e ensinar isso para vocês, apenas relembrar. Lá no Jardim do Éden, nós nos separamos de Deus pelo pecado de Adão, pela desobediência. E de lá, além de nos separarmos de Deus, nós ganhamos a morte. Podemos lutar do jeito que for, nós podemos prolongar ao máximo nossa vida, mas a morte está diante de nós. É isso aí, irmãos. Se lá nós nos perdemos de Deus, na cruz de Cristo, nós o reencontramos. Na cruz de Cristo, nós ganhamos acesso. Na cruz de Cristo, nós podemos, justamente nessa noite, nos enchermos de experiência, de esperança, porque a velocidade de Deus é muito precisa em te atender. Você pensa em falar com Ele, Ele já está te ouvindo. Por isso que Jesus ensinou, vocês vão precisar aprender a orar. Os discípulos, quando viram essa dificuldade, e era uma coisa nova, chegou para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus deu os trâmites, pragmaticamente, do que era a oração. Tenha Deus como santo. Tenha Deus como o supremo do seu reino nos céus e na terra. Peça perdão pelos seus pecados.
para entrar diante dele. Verdade. Perdoe aqueles que te têm ofendido, aqueles que você ficou com ressentimento, aqueles que passaram a perna em você, aqueles que te traíram, aqueles que te abandonaram, aqueles que não foram fiéis com você, aqueles que te magoaram, e está tudo no coração, fazendo mal até para a sua saúde. Então, perdoa esse povo todo aí. Peça o pão de cada dia, irmãos. A gente quer a padaria, não é verdade? Nós precisamos de um pão para viver, a gente quer a padaria. É a sociedade de consumo, irmãos. O que nós precisamos para viver, que Jesus falou? Um pão. Se Deus nos der uma padaria, o que Ele está querendo sugerir? Que a gente alimente as pessoas. Não é verdade? O que Jesus fez com um pão, com 2 pães, ou 2 peixes e 5 pães? E por 2 vezes. Quantas pessoas Ele alimentou? Quanto sobrou? Isso aí é uma amostra que quando a gente pede o pão de cada dia, Deus sabe de todas as nossas necessidades. E Ele vai suprir as nossas necessidades. Agora, se eu sou um adorador, Ele pode atender o desejo do meu coração. Salmo 37, versículo 4 também fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu acredito nisso. Então nós temos aqui, nesse salmo, irmãos, o perfil do adorador. Nós temos a família e a sua missão de começar a evangelizar dentro de casa para evangelizar o mundo. Nós temos aqui justamente a missão do povo de Deus. E nós temos aqui o que é a igreja, no tempo do Senhor. E também o que é o Senhor individualmente para os nossos corações. Até aqui, deu certo, irmãos? Agora vamos seguir para a parte espiritual. Sabe, queridos, no DNA de Deus, das coisas que Deus criou para a sua glória, Ele fez 4 situações, das quais Ele chamou a sua semelhança. E é muito importante nós sabermos isso, até para podermos lidar. Primeiramente, o homem. Está escrito, e a gente aprende na escola dominical, e as tias ensinam, não é verdade? As tias ensinam que, e a gente aprende, que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Deus formou o homem, queridos. E que coisa que é essa de imagem e semelhança? É justamente o fator espiritual que nós carregamos dentro de nós, irmãos. Então Deus fez 4 coisas dos quais é para a sua glória. E essas 4 coisas têm a ver com a parte espiritual. Nós não podemos ver essas 4 situações como algo comum, estático, como a natureza que Deus criou, que se recompõe, que é resiliente. Vem um temporal aqui, devasta tudo, daqui a pouco ela se forma novamente. Você vai limpar a sua rocinha, você vai limpar o seu canteiro lá da sua horta, dali a pouco, se você não cuidar, o mato sobe de novo. Não é isso. O homem é espiritual. O homem, ele tem o seu espírito, ele tem o seu corpo, ele tem a sua alma. Irmãos, o nosso corpo se alimenta do quê? O que o pastor falou que vai ter daqui a pouquinho? Bolo. O que nós comemos hoje no almoço? Aquela macarronada com frango, aquela feijoada. Isso é o alimento do corpo. E é cafezinho, e é café da manhã, e é café da tarde. O corpo a gente trata muito bem. A nossa alma, ela se alimenta do quê, irmãos? De informação. É importante. As pessoas se graduam. As pessoas se escolarizam, eles começam a estudar, eles começam a desenvolver talentos, eles começam... Na igreja a gente enche a nossa alma de conhecimento e faz parte. O conhecimento praticamente fica gravado na nossa mente, mas está inserido no contexto da nossa alma. E o nosso espírito? Nosso espírito é seletivo.
é mais complicado do que diabético, aquelas pessoas que têm resistência à lactose. Esses dias a irmã veio reclamar lá para mim, pastor, agora a gente toma leite, faz mal, nós somos resistentes, eu sou resistente agora à lactose. Mas eu também não posso com isso, com o trigo, com o glúten. Por quê, pastor? Eu falei, filha, porque a Bíblia diz isso. Aonde? Não tem um transgênico? Irmãos, hoje o trigo é transgênico, ou seja, ele é geneticamente modificado pelo homem. O alimento básico dos gados são transgênicos. O óleo de comida que a gente usa é transgênico. É infinidade, é natural que o corpo padeça. Agora, nosso espírito não come nada disso. Nosso espírito só se alimenta de duas fontes: oração e palavra. A palavra de hoje alimenta o nosso espírito. Ela nos dá uma resistência. Ela nos fortalece no sentido, irmãos, de nós estarmos nutridos diante de Deus. Sem a oração e sem a palavra, o nosso espírito está anêmico. E nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus quando Jesus entra na nossa vida e a gente ganha um morador ilustre no nosso coração chamado Espírito Santo. Olha o que Deus fez para nos reconstituir a Ele, a amizade, a nós podermos chegar a Ele. Em Hebreus está escrito, nós vamos nos apresentar, entrar a Ele pelo santo e vivo caminho. Então, o homem é espiritual. Uma outra coisa que eu preciso ver como espiritual, porque é bíblico. Você quer uma referência bíblica sobre o homem espiritual? Queridos, abra Romanos, capítulo 8, versículo 14, ao versículo 17. Eu vou ler rapidinho enquanto você procura. Diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Guiados por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Antes de nós sermos filhos de Deus, o que a gente é de Deus? Criatura. Criatura, queridos, não tem a realidade espiritual de um crente. Ele tem um espírito, mas está adormecido dentro dele. Ele só vai ter vida espiritual quando ele se converter. Quando ele receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a promessa da continuidade da presença de Deus conosco. Jesus falou, eu estou indo, vocês não ficam com o coração de vocês atemorizado, não ficam tristes, porque eu vou enviar para vocês o outro Consolador, o Ajudador, e Ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, sabe o que é a consumação dos séculos, irmãos? Quando todo o calendário profético relacionado ao Novo Testamento se cumprir. E eu acho que está para acontecer isso. Consumação dos séculos se termina no arrebatamento. Viu? A gente se confunde muito com plenitude dos tempos e consumação do século, mas é duas coisas que o crente tem que se atentar. Plenitude do tempo é esse período da graça, o ano aceitável do Senhor, o ano em que Deus fez as pazes com seus filhos e estão recebendo como os filhos, justificado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cordeiro. Amém, queridos? Então, hoje nós podemos falar com Deus, Deus fala conosco, porque nós temos vida espiritual. E o inimigo fica furioso com isso. É isso aqui que os jovens ensinaram aqui hoje. É esse jeitinho aí. Por isso que a gente precisa ter palavra e precisa ter oração, porque aí é a garantia e o antídoto contra os dardos inflamados do maligno. Você vê o protótipo que fala... Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6. A armadura de Deus. Nós não vamos entrar nesse detalhe, senão eu não termino. Aí vocês nunca mais vão me convidar para vir aqui. Então, versículo 14 diz que nós somos guiados, somos filhos de Deus. Versículo 17, se somos filhos de Deus, logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E é certo que com Ele, se com Ele padecemos, com Ele também sejamos glorificados. Agora, no versículo 16, eu pulei para o 17, mas no versículo 16 está falando o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Essa é uma comunicação que só pode ser quem é lavado e remido no sangue de Jesus e que ganhou a presença do Espírito Santo. Aí as coisas mudam. Então, o homem é espiritual. A igreja é espiritual, irmãos. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é de Deus. Sabe qual a maior prova que a igreja é de Deus? Porque se não fosse de Deus, a gente já teria acabado com ela. É impressionante. Quantas lutas a igreja passa. Quantos levantes acontecem. Irmãos, às vezes, do nada, o pastor tem que administrar gregos e troianos, incêndio aqui, incêndio ali. Quando eu comecei a mirar o ministério, eu pedi para Deus, Senhor, eu quero ser um pregador da palavra. Eu achei que era só púlpito. Irmãos, púlpito é apenas um detalhe. Vocês não imaginam que é a igreja, quer dizer, vocês vivem a igreja. Mas muda muito a minha maneira de pensar com relação à igreja quando eu aprendo a espiritualizar a igreja. Quando eu aprendo a espiritualizar a igreja, eu percebo que a igreja é de Deus. Eu percebo que eu estou aqui cultuando um Deus que é vivo. Eu não estou vendo, mas Ele está me vendo. Amém, queridos? Eu não engano Deus. Às vezes, uma vez, sabe o que Deus falou para mim? Éder, você não seja político comigo. Você acredita que Deus fala? Senão eu não vou nem contar. É porque eu lido com muitos políticos. Eu tenho um jornal, irmãos. Eu distribuo esse jornal, circula de Pindamonhangaba ao fundo do vale, mais litoral. E estamos subindo. E eu não sei o que Deus quer com esse jornal. A gente tem gráfica. Além do nosso jornal, a gente imprime 10. Nós temos, para você ter uma ideia, em média de 50 funcionários gravitando com nós a todo momento. E por seja, não é que os políticos às vezes nos assediam, as pessoas, eu não sou candidato a nada, irmão, nunca fui, nunca vou ser. Mas eu lido com eles, eu falo com eles, eu falo deles. Às vezes eu tenho um programa de rádio, que é um programa político no rádio. Nós temos um estúdio de onde transmitimos por uma FM e também pelas redes sociais. Alguém tem que falar que esse povo é ladrão, irmãos. E esse cara sou eu. Então, eu sou odiado, eu sou amado, eu sou isso, sou aquilo. Mas a gente aprende na política que, às vezes, o político, para falar não, queridos, ele dá uma volta, não sei, que você fica devendo obrigação. E, muitas vezes, sem querer, eu levava esse argumento e eu queria argumentar com Deus. Um dia, Deus me chamou a atenção. Cara, não seja político. Antes de você abrir a boca, eu já sei o que você vai falar. Sabe, queridos, nós precisamos entender com quem nós estamos lidando. Foi um choque para mim. Eu tive que aprender isso com Deus. Eu tive que aprender com o meu Senhor. E eu falei, Senhor, como que vai ser? Eu jornalista, pastor, vou mexer com a lama, vou mexer com aquilo que é santo. Um dia eu estava passando em Guaratinguetá, e em Guaratinguetá é chamada Terra das Garças. E a beira do Paraíba estava cheio de garças brancas. Estava até bonito de ver. E eu dei uma diminuída na velocidade do carro, fiquei olhando as garças. Aí o Senhor falou para mim, ó você aí, você tem que ser assim. Pensei entre mim. Vocês acreditam que Deus fala com a gente, né, irmãos? Falei, Senhor, eu vou ser garça agora? Não. Olha a garça. Olha as pernas compridas que eu dei para ela. Ela pisa no lodo, mas não se suja. Queridos, o nosso coração tem que estar em Deus. Nós podemos estar com os pés nesse mundo, enlameado pelo pecado, mas o nosso coração está com Deus. Deus nos dá pernas de asas para que a gente não se suje. E se porventura se sujar, Deus tem uma ducha chamada perdão. Amém, queridos? E nós temos um sabonete chamado reconciliação e confissão dos nossos pecados. Então nós precisamos aprender a espiritualizar a igreja, que a igreja é o ambiente onde as coisas de Deus acontecem. Você quer ver uma pessoa fracassar na vida, ele está muito bem na igreja. Pá, pá. Dali a pouco o seguinte, o inimigo atrai ele para lá. E de repente põe na cabeça que, eu não preciso ir tanto na igreja. O primeiro sintoma do inimigo. Eu não preciso ir tanto na igreja assim. E tal. Quando o irmão não vai num culto, para ele ir no segundo, é difícil.
Quando ele falta 2 seguidos, e falta o terceiro, para ele voltar, você tem que buscar laço. Porque não volta mais. Só que ele não percebe que às vezes ele sai da igreja com uma certa gordura. E aí o mundo ali fora vai acabar com a gordura que ele levou da igreja, que é a bênção. Dali a pouco ele está anêmico, dali a pouco ele está igual o filho pródigo, querendo comer comida de porcos. Todos conhecem a história do filho pródigo, né? Aí eles vão falar que sim, senão eu vou... Filho pródigo caiu em si quando ele falou: o quê? Lá na casa do meu pai, todos os trabalhadores têm comida à vontade. Eu aqui, querendo brigar com os porcos por causa da comida deles, eu já sei o que eu vou fazer. Vou chegar lá para o meu pai, vou pedir perdão. Vou falar: pai, eu pequei contra o Senhor. O que o filho pródigo fez? Ele pegou a grana. Enquanto ele tinha grana, ele gastou. Era a gordura que ele levou do pai. Só que o dinheiro acaba. A bênção de um crente fortalecido na igreja, quando ele se afasta, dura um período. Aquilo que Deus dá, Deus não tira. Mas os dias tiram. A sociedade tira. Há um desgaste no dia a dia. E com relação a isso, irmãos, as pessoas ficam anêmicas. Ficam anêmicas, não voltam mais. Então, igreja espiritual. Aqui, no ambiente da igreja, é onde acontecem as coisas de Deus. E Deus não cisca para fora. Então, onde está na política, fala que a galinha cisca para dentro. Não é mesmo? Deus cisca para dentro, no bom sentido. Deus amarrou tudo pela igreja, porque a igreja é espiritual. Irmãos, só para não ficar na minha palavra, Efésios capítulo 3, eu acho que você conhece muito bem esse versículo. Efésios capítulo 3. Versículo 10, ele diz o seguinte: e assim, por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o seu eterno propósito, que fez em Cristo Senhor, fez em Jesus Cristo nosso Senhor. Esse texto parafraseado pela Bíblia Viva, está escrito o seguinte: pela igreja, as muitas maneiras que Deus tem de agir e como Ele age, está revelado por intermédio da igreja. Alguém é os principados e potestades. Eu tinha uma irmã na igreja que morria de medo, até de pensar no diabo, nas coisas, porque, o diabo sabe, eu estou perdido com meus pensamentos. Eu falei: irmã, só tem um que conhece o pensamento, é mais poderoso que o diabo. O diabo não sabe o que você pensa. Ele sabe o que você quer, porque você olha, a sua linguagem visual, a sua expressão física fala muito de você. Mas o seu pensamento, só Deus sabe. Ele é o único, a onisciência é dele. Amém, queridos? Então, o inimigo que transita a região celestial, o que é a região celestial? Queria dizer, esse primeiro céu que nós estamos vendo aqui. É o mundo espiritual. Nele transita anjos, demônios. Assusta, é assustador. Ele não sobe para o segundo céu. E muito menos no terceiro, onde está o trono de Deus. Mas para avisar o primeiro céu, as regiões, as potestades e os principados que estão gravitando ao nosso entorno, as mil maneiras que Deus tem, as muitas maneiras que Deus tem de agir por intermédio da igreja, é o que nos dá resistência contra o inimigo, e cada investida que o inimigo dá em você, você tem a sua reação em Deus. E você prova o que é para ele? As maneiras que Deus tem para te proteger. Na situação que você esteja, no problema que você esteja enfrentando, na doença que você passou, no vale de sombra que você está passando, e pior, nos seus momentos de prosperidade. A igreja é tão espiritual, irmãos, que quando a gente fica bem de vida, a coisa mais difícil de administrar na vida de um crente é a fartura, é a prosperidade. Você vê igrejas e mais igrejas trabalhando com prosperidade, nós vamos aqui para falar deles, mas já falando. Esse povo grana. Queridos, o crente quando está duro,
Quando está sem dinheiro, ele é crente. Quando ele está doente, ele é de oração. Irmãos, eu tenho irmãozinho que quando entra na igreja, eu já sei que a batata assou. Só do jeito que ele está. Porque quando ele está bem, não é mesmo? É assim. Quando a gente está duro, a gente pensa, quando tiver dinheiro, tudo vai ser resolvido. Ah, não vou ter mais nem trabalho. Irmãos, quando vem o dinheiro, a gente percebe que ter dinheiro custa caro. E é mais difícil administrar os momentos bons da sua vida, porque aí tem a passagem, tem a viagem, começa as férias, começa isso, eu posso isso, eu posso aquilo, vem as oportunidades, o mundo vai te assediar porque você tem dinheiro, essas coisas todas. E vai aguentar ser crente numa situação como essa? Irmãos, as muitas maneiras que Deus tem de agir. Deus pode salvar o contrito, o deprimido, como nós lemos aqui nesse salmo, o caído, aquele que escorregou, aquele que sofreu, como Deus também pode salvar o pessoal que está nas alturas. Espera aí, seu dinheiro não leva você para o céu, não, é Jesus ainda. Então, volta. Amém, irmãos? Podemos continuar para terminar? Aleluias! Família, então, é um povo abençoado. Ela é espiritual. O povo de Deus é espiritual. A igreja é espiritual. Mas a família, irmãos, é dado justamente o papel fundamental de transmitir a palavra. E de que maneira? Abre em Deuteronômio. Consegue achar Deuteronômio, irmãos? Capítulo 6. Deus fez as coisas perfeitas e deu todo tipo de informação para que a gente pudesse sobreviver com a sua bênção e ser próspero. E ter continuidade da bênção no sentido família. Família não é porque eu fiz agora a geração minha e da Regina, nós produzimos a segunda geração, que são nossos filhos. Agora nós estamos vivendo com a terceira geração, que são as nossas netas. Então, nós evangelizamos nossos filhos. Agora, como avós, junto com os pais, nós estamos evangelizando os nossos netos. Minhas filhas todas aceitaram Jesus de livre e espontânea vontade, mas sempre foi pregado em nossas mesas. Meu filho, que hoje tem 27 anos, eu lembro que ele era pequenininho, zoião instalado assim, eu falei, Jonas, eu tenho uma coisa para falar para você, terrível. Terrível, Jonas. Comecei a assustar ele. E a ideia era assustar. Ele demorou muito tempo para querer sair comigo sozinho. Aí eu botei na parede e falei, Jonas, eu tenho que falar, porque você vai para o inferno. Que isso, pai? Você vai para o inferno, cara. Não, pai, o senhor não está brincando comigo? O que eu fiz? Não, se você não fazer. Aí o que eu tenho que fazer? Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Mas, pai, eu vou na escola dominical. Está certo que ele fazia bastante folia, né? Mas eu vou na escola dominical. Eu falei, então, mas você já falou para Jesus que você é um pecador? Um miserável pecador, que você precisa do perdão dele? Irmão, você já falou isso para o seu filho? Uma vez meu filho chegou e falou, botaram na cabeça dele que eu não era amigo dele. Pardal, que acompanha morcego, amanhece cabeça para baixo. Meu filho não é de sair de casa, mas de repente, os universitários, está muito lá na igreja, uma irmã lá que botou na cabeça dele, não, você tem que cobrar que o seu pai tem que ser seu amigo. E o Jonatas começou com essa palavra toda. Mas ele já tinha aceitado Jesus, depois da dura que eu dei nele. Primeira oportunidade, o menininho estava lá, levantando a mão para Jesus. E Jesus segura. Ele pode ser que não sabia o que estava fazendo, mas Jesus sabe. Amém, queridos? Às vezes, a pessoa vem aqui e entrega a vida dele a Jesus, ele não sabe o que está acontecendo. Mas Jesus sabe. E Jesus não perde nenhum de vista. E nenhum escapa das suas mãos. Mas o fato é esse, irmãos. Aí ele chegou, começou a me cobrar, que eu tinha que ser amigo dele. Pai, eu estou achando que o senhor não é meu amigo. Sabe aquela oração assim? Por isso a velocidade de Deus é o já. Eu falei, Senhor, me dá a palavra. Ah, mas na hora. Eu falei, Jonas, você já conhece a Bíblia, filho. Eu vou te dar uma semana de prazo para você mostrar para mim na Bíblia onde está escrito que eu tenho que ser seu amigo.
O senhor não tem que ser meu amigo, pai? Não, eu sou seu pai. Eu tenho que ser seu educador. Eu tenho que ajudar você a ir para o céu, rapaz. E às vezes a gente entra nessa... A gíria agora é vibe, né? Nessa vibe com os filhos. Ah, sou amigo dos meus filhos. Nós temos que ter uma amizade, sim. Claro. Mas antes disso, nós precisamos sentar com eles. Deus ensinou isso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha o que Deus disse para Moisés escrever. Ouve o Senhor teu Deus, ó Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você faz isso, irmãos? De toda a tua alma. Você faz isso, irmãos? De toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Agora o versículo 7 é a paulada. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Essa é a obrigação da família. Sabe por que nós estamos enfrentando essa rebeldia dos nossos tempos? É matemático. Teve algumas gerações atrás que não fizeram declaração para a seguinte. Esses dias eu fui pregar numa igreja e eu acho que eles não gostaram, que eles nunca mais me convidaram. Mas a igreja, ela estava num simpósio, porque eles queriam saber por que a igreja estava perdendo, né, os filhos. Por que a igreja estava dispersa, estava uma igreja institucional grande. E aí eu falei em nome de Jesus, falei, olha, o que está acontecendo aqui na mensagem, não foi com essas palavras, que o problema daquela igreja é que ela não, era falta de conversão. Os avós eram convertidos, os filhos foram meio convertidos, os netos foram crentes nominais, os bisnetos estão sendo ímpios, declaradamente. Então, uma geração tem que fazer declaração à outra geração. A igreja é a grande aliada da família na criação dos filhos. Salmo capítulo 78, irmãos. Eu estou terminando, prometo. Passei da conta, né? Faz tempo? Salmo 78, versículo 4. Não escondendo aos seus filhos, mostraremos à geração futura. Não esconderemos dos nossos filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs a lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que falassem, que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubessem até dos filhos que ainda haveriam de vir. E eles, por sua vez, confessassem aos seus outros filhos. Uma geração faz declaração à outra geração. Isso é bíblico, irmãos. Isso é de Deus. Isso nós precisamos fazer. Queridos, qual que é a prática disso? A gente fala culto familiar, né? Mas a gente precisa entender, primeiramente, que o inimigo ataca a família. Ele não quer que você faça um culto familiar. Mas você pode fazer um discipulado familiar. Você pode botar os filhos, você pode... Não importa quantos, tem que começar. Às vezes a família inteira não adere. Mas com 2, com 3, com o casal, tem que começar a ler a Bíblia e orar dentro de casa. Instituir um momento devocional da família. Porque a família é uma instituição espiritual, então o inimigo luta contra ela. Segundo, tudo que é espiritual só funciona
com o seu Criador juntos. Então, Bíblia e oração têm tudo a ver, caminham juntos. Esse é o segredo para uma família ser forte e fazer o papel de casa. Quando Deus vê no seu coração, no meu coração, que nós estamos dispostos a fazer isso, Ele começa a mover as águas. Ele começa a tirar o inimigo. As doenças param de aparecer. Os conflitos param de surgir. O ambiente torna-se mais sadio. Uma vez eu fui com o pastor Figueiredo visitar um casal lindo, irmãos, casadinho de novo, 2 filhinhos pequenos. Eles estavam quebrando o pau ao ponto de se agredir. Não tinha motivo nenhum, mas estavam rachando o pau. Chamaram o pastor Figueiredo, fui levar o pastor, eu era o motorista dele. Aí entramos lá na casa, aquele ambiente pesado. O pastor Figueiredo, fiquei prestando atenção, o que ele falaria? Ele não falou uma palavra com o casal. Ele só com aquela voz suave dele falou, vamos orar. Aí a moça olhando assim para o cara pegou na mão dos dois e começou a orar. E eu comecei a prestar atenção na oração do pastor. Ele começou a orar pela casa, pelos cômodos da casa, pelo quintal da casa, pelos muros da casa. Ele começou a orar pelos vizinhos da frente, pelos vizinhos da direita, pelos vizinhos da esquerda, pelos vizinhos dos fundos. Irmãos, ele orou pelos animais que tinha na casa. E tinha gato e cachorro. E por final, ele chegou para os dois, orando pelos dois, e falou, Senhor, e eu repreendo esse dardo inflamado do inferno que atingiu esses corações. Em nome de Jesus, amém. Quando ele parou a oração, os dois estavam se abraçando, chorando um com o outro e perguntando um para o outro, por que a gente estava brigando mesmo? Você entendeu, irmãos? Não põe Deus na sua casa, não, que você vai ver quem entra. Não chama seus filhos para fazer declaração, como uma geração anunciando a outra, que você vai ver o que vai acontecer com eles. Sabe, irmãos? Dá mais força na hora da luta. Dá mais presença de Deus quando os conflitos chegam. As crises vêm, não deixam de vir, mas o Senhor está presente, como nós lemos aqui, e aprendemos no Salmo de Davi hoje. Perto está o Senhor de todos que o invocam. E detalhe, irmãos, se for fazer devocional na sua casa, não é momento de chamar a atenção de ninguém. É momento de orar e ler a palavra. Deus faz o resto. Me perdoe, irmãos, o tempo. Eu queria orar com a igreja. É possível? Por favor, colocar em pé, irmãos.